Num mundo de mudança, você e eu ficamos envelhecidos com facilidade. Por isso, quem aqui dirige sabe muito bem. Quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque passado é referência, não é direção. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho e fica, no meu tempo, se eu pudesse, aqui não é mais assim. Precisa coragem, mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Insisto, não é tudo que eu altero, mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte: tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Tem gente que é arrogante. Sabe como é que a gente faz sala de aula para pegar gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, para fazer um levantamento, eu queria saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico, isso é tolo. Se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la, eu preciso formá-la. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal, talvez eu tenha falado do Sócrates, você entendeu Sófocles, porque do Sócrates não tem nenhum livro. Aí o menino diz, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte, nós dois sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado. Eu poderia ofender o menino em público, claro, nos tempos já ultrapassados, isso seria chamado de estímulo. Aliás, quando tem o professor, na hora de distribuir as provas, fazia uma coisa horrorosa, distribuía as provas falando a nota em voz alta. Vou distribuir as provas, vocês fizeram quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, 5. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era 5, imagina dali para baixo. Para que fazer isso? Há uma regra básica. Corrija no privado e elogie em público. Elogie em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca, que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Estou de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico. Eu estou prestando atenção nas tuas coisas. Vá para casa, fim de semana, aproveite. Segunda-feira eu converso com você. Isso hoje é considerado assédio moral, com toda razão, porque isso faz com que a pessoa se sinta aterrorizada. Há algum tempo, isso era usual, agora não pode. E por quê? Porque fazer alguém sofrer, humilhado, aterrorizado, é algo desnecessário. Superar, inovar, transformar, a sorte segue a coragem. A expressão, sabe com o que você está falando, ela é nojenta, porque ela é horrorosa. É a pessoa que mostra o crachá, mostra o dinheiro que tem, mostra a cor da pele, mostra o carro que dirige, né? É uma coisa fora de propósito. Por isso, o sucesso veio exatamente dessa ideia, né? A ideia de você poder mostrar para as pessoas o que sou eu. Eu sou um entre outros 7 bilhões de humanos, de uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vivem num planetinha que gira em torno de uma estrelinha que é o Sol, que é uma estrela entre outras 100 bilhões de estrelas, que compõe a Via Láctea, que é uma galáxia entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Eu sou, como estava ali, o vice-treco do subtroço. Nessa hora, o sujeito que empina o nariz, ele esquece um ditado chinês, que é o que eu mais gosto. Os chineses dizem pra gente arrogante, quando a partida de xadrez termina,
o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, os dois são guardados numa caixinha. Por isso, de nada adianta essa arrogância que alguns têm de imaginar que só porque eu sou assim, eu sou mais. Não, eu sou diferente, não preciso ser mais. Gente arrogante não suporta que haja outra pessoa que possa ela fazer sombra. Por isso eu sempre lembro, o preconceito tem duas fontes. A primeira é a tolice, que é um preconceituoso, uma preconceituosa é tonto. A segunda coisa é a covardia, que o preconceituoso tem tanto medo de o modo como ele é ser diminuído, que ele decide diminuir a outra pessoa por causa da cor da pele, da religião que ela pratica, da orientação sexual, porque para ela crescer, ela tem que abaixar outro. Esse aí que abaixa o outro para crescer é pequeno demais. E aí não quero.